Seja muito bem-vindo ao canal Galpão 71. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, dá aquele joinha, aquele like, você fortalece esse vídeo aqui. E vá nos comentários, vá lá e comente o que você tá achando dessa lacraia aqui. E compartilhe com quem você gosta, com quem você não gosta. E bora pro vídeo! Galponzeiros, o vídeo de hoje, seguimos aí na manutenção aí da Caravan 79, né? E hoje a gente vai dar um grau aí nessa traseira aí, tá precisando. Já estamos aqui com os amortecedores da Monroy, já para fazer a instalação aqui nessa traseira e melhorar aí a segurança da Caravan, mesmo porque a situação aqui tá bem crítica, né? Ela tá bem complicada. E é uma necessidade. Galpãozeiro, já estamos aqui na parte inferior aqui da Caravan. E eu nunca troquei esses amortecedores, é a primeira vez. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ter que ser soltado ali pela parte de cima primeiro. E eu tenho que fazer pela parte de cima aqui, né? E vou ter que depois soltar essa porca, que é uma chave 15, para estar sacando esse amortecedor aí, pra gente estar fazendo essa manutenção dela aí. Então já é uma posição meio ingrata, né? Estamos aqui sem elevador, então é literalmente aí no chão mesmo aí, modo raiz. Bom, aparentemente, galpãozeiros, parece ser fácil. Essa parte traseira aqui, se girando aqui, você já consegue estar sacando aqui essa lata aqui, né? E tem a borracha. Eu vou ter que soltar esse parafuso aqui agora, para estar soltando a parte de cima desse amortecedor aí. Desse lado aqui já deu bom, já soltou. Agora a briga é esse lado aí que tem ponto de solda aí. Vamos ver o que vai virar aí. E é isso aí. Serviço feito. Olha a diferença, hein? Agora o carro tem. Agora o carro tem molejo. Tá firme. Já não tá mais igual pensão de beira de estrada, aqueles colchão, sabe? Agora tá firme. Agora a traseira da Caravan já não tá igual colchão de pensão de beira de estrada. Agora tá firme. Agora tá segura. E já tá acertada essa traseira, já tá mais firme. Agora já dá pra andar, né? Já dá um pouco mais de segurança aí. Mas deu trabalho. Deu trabalho. Tivemos que cortar aí a peça. E o negócio foi bruto. Não foi brincadeira não. Mas deu bom. Bom, agora é a gente pegar e fazer essa instalação aqui do esguicho de água. E ver se dá certo, né?
Bom, galera, eu já fiz aqui a instalação do reservatório, né, já com as mangueirinhas no lugar. Eu ainda não fiz a instalação elétrica, tá direto aqui na bateria, mas já deu bom. Acionando aqui, ó, já tá jogando água no para-brisa. Então já tá pelo menos já meio caminho andado. Agora é jogar o fio para dentro e fazer a instalação elétrica aí. Bom, galera, resultado final aí da parte do esguicho. Ligou o contatinho. Aonde estava ligado a luz de ré, eu deixei do esguicho. Então fica facinho. Já está esguichando água no para-brisa. Desligo. Aqui do lado é o limpador. Já tem a buzininha. E é isso aí. Agora falta pouca coisa, né? O farol baixo não está funcionando, só o alto. Eu acredito que as lâmpadas estão queimadas, mas é aquele farol Siribi, né? Então ele é completo, tem que trocar o farol todo. Estou esperando chegar o farol, mas eu comprei o farol comum, com lâmpada, que é mais fácil, né? De vez de trocar o conjunto óptico todo. E essa semana tá chegando. Mas pelo menos é isso aí, né? A gente já fez essa instalação aí, já ficou mais fácil. Só de estar jogando água no para-brisa já é um item a menos com relação à vistoria. Então o limpador está funcionando, esguicho de água no para-brisa funcionando, buzina funcionando, luz de freio, seta, pisca-alerta, tudo ok. Luz de ré, já foi trocado o sensor, então engatou a ré, já acende automaticamente a luz de ré, então já está gabaritado. Aí ficou essa questão do farol, que é o Siribi, ele é completo, né? E eu ligo ele aqui, ele só joga o alto, quando eu jogo o baixo ele não acende. Então eu acredito que seja a questão do farol queimado. Mas aí já vai vir um farol novo, com a lâmpada H4, né? Então queimou, só substitui a lâmpada, não precisa substituir mais o farol completo, né? E é isso aí, a gente vai seguindo aí nessa evolução aí. Trocamos já aquele amortecedor traseiro que deu um trabalho grande. Uma das hastes estava soldado em cima, tive que cortar com o esmeril, né? Então deu bastante trabalho, mas graças a Deus agora a traseira tá firmona, tá legal, não tá balangando como antes. Então já são algumas evoluções aí que a gente já tá ficando bastante satisfeito aí com o resultado. E vamos seguindo aí na sequência aí, né? E vamos ver aí o que vai dar aí. Cruzando os dedos aí para dar tudo certo na vistoria. Porque daí já acerta essa documentação, já emplaca o carro. Aí depois é só fazer o desmonte todinho do veículo. E começar a vir fazendo o carro aos poucos, né? Agora a missão concluída aí do para-brisa, né? Do esguicho. Agora a missão é trocar o óleo. Vamos trocar o óleo desse motor aí. Que já tá pela hora da morte. Vamos dar um talento aí. Aqui, ó, se eu não tiver enganado, uma chave 17. Se eu não tiver enganado, porque há muitos anos atrás, em 99, eu tive uma Opala vermelho com teto preto, cupê, 6 caneco. E eu acabei trocando várias vezes o óleo do motor dele. Fazia muita viagem, né? E leva 17 meses. Eu costumo colocar no finalzinho da rosca aqui do parafuso um pouquinho de veda-rosca. Bem pouquinho, porque daí eu não preciso dar tanto aperto no parafuso. Fica bem no finalzinho da rosca mesmo. Bem no finalzinho. E aí não precisa dar tanto aperto no parafuso. E eu garanto que não vai haver vazamento nenhum. Bom, agora já a parte de baixo resolvida, né? Já acabei trocando também o filtro do óleo. Já fechei o cárter lá embaixo, né? Agora é pegar e abrir essa tampa aqui. Já vê a diferença, né? Da cor do óleo, né? A cor que saiu lá embaixo
E o óleo novo agora, né? Dá uma diferença boa. Agora é fazer funcionar, ver se apaga a luz do óleo. E vamos ver se vai dar bom aí, né? Beleza. Apagou a luz do óleo. Bom, galera, deu bom. Agora tá com o funcionamento correto. Depois que ela morreu, ela afogou de tal forma que não tinha como. Eu falei, não, tem coisa errada. E realmente tinha. Eu desmontei aqui a parte superior aqui do carburador e a boia estava toda encharcada. Então essa boia aqui do carburador estava toda encharcada por dentro. E a agulha que vai, vocês veem que aqui nessa ponta aqui vai uma esfera. Vamos ver se foca aqui. Aí, focou. Aí vai uma molinha e uma esfera, não tem mais nada. Então o que acontece? O carro estava trabalhando com excesso tremendo. Eu não sei nem como esse carro funcionou com a agulha desse jeito aqui. Então a gente substituiu. Essa agulha ela vai bem aqui, ó, nessa parte aqui. E aí substitui a boia e a agulha, que é ela que controla a entrada e saída de combustível aqui, o nível, né, do combustível aqui. E agora o carro está com funcionamento perfeito, né? Agora está com funcionamento top, tá justinho. Aproveitei e dei uma limpeza no carburador. Ficou jóia. Agora eu vou ter que comprar a borracha que vai aqui e o anti-chama. E aí vem a mangueira aqui que vai ligar justamente no filtro aqui de ar do carro. Então por isso que eu coloquei esse pano aqui, né? Mas por enquanto não tá vazando nada, tá tudo joinha. Mas eu preciso pôr a borracha aqui e o anti-chama aqui. Fica pros próximos episódios. Mas legal que o funcionamento deu bom, deu correto. E o vídeo de hoje é esse, né? Fizemos essa manutenção no carro, deu bom, trocamos o óleo, apagou a luz de óleo do painel, ficou top. O carro está funcionando perfeitamente, está na lentinha, luz de óleo apagada. E o importante é isso, cada etapa a gente vai vencendo, galpãozeiros, e fui!